E convidar também o companheiro, né, o pastor Evaldo Ramos. Companheirada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Juliana, faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo. Estou aqui para mediar hoje esse seminário que a gente está tendo sobre a denúncia do capitalismo como religião. Aqui está o Léo, presidente nacional da Unidade Popular pelo Socialismo e do movimento de luta nos bairros e favelas. E do meu lado direito aqui está o pastor Ariovaldo, que também é professor e é conhecido pela defesa, né, da teologia da missão integral, missionária, e também para estarem fazendo esse debate hoje. Vocês querem começar? Pastor, você quer começar? Pode para o Você é o chefe, você é o cara da ação. Deixa de Osvaldo que ele puxa o Léo depois, porque senão o Léo falar sobre religião. Então vamos começar pelo pastor. Joia. Bom, boa noite. Um privilégio muito grande estar aqui com vocês. E a ideia é conversar com essa lógica do capitalismo como uma religião. Bom, religião é a nossa praia, né? Nós somos religiosos, sou pastor e estamos aí nessa perspectiva da fé. Então eu quero me ater à perspectiva da fé para deixar toda a perspectiva da ação revolucionária para o Léo, que está com a mão na massa nessa área. A gente também está. Eu faço parte, sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, e a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito tem tomado posição ao lado dos vulneráveis, principalmente tomado posição ao lado dos que estão lutando por moradia, pelo direito à moradia. Mas a nossa posição sempre tem sido ao lado dos vulneráveis, denunciando o golpe de Estado desde 2016, até um pouco antes, mas isso é uma abordagem que a gente não vai fazer agora. E aí, desde o golpe de 16, a gente se organiza para contrapor a narrativa evangélica dominante na época e estabelecer uma contra-narrativa, disputar inclusive o termo evangélico, o significado do termo evangélico, e tomar uma posição de denúncia do uso da fé evangélica por pastores ou mal intencionados ou mal informados, que acabou por fazer da fé evangélica aquilo que o marxismo denuncia quando chama a religião de ópio do povo. Então nós, como evangélicos, nos levantamos e estamos organizados no Brasil todo para não permitir que isso acontecesse, para não permitir que a nossa fé
fosse transformada em apenas e tão somente uma agência de opressão. Então, isso é a frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu quero, então, trabalhar essa lógica do capitalismo como religião a partir de Jesus de Nazaré, que é a nossa referência máxima. E, como eu disse, vou deixar com o Léo, que tem muito mais condições do que eu, para falar a partir da luta da base, porque nós, da frente de evangélicos, estamos chegando ao lado dos que estão lutando. Então, nós reconhecemos a luta, nos irmanamos com eles e chegamos para dar-lhes todo o apoio que a gente puder emprestar para que eles levem a cabo a luta libertadora. Então, eu quero ler um texto de Jesus que está registrado em Mateus capítulo 6 e que é muito conhecido. É um texto de tamanho razoável, então eu vou contar com a paciência de vocês. Está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Bom, essa fala de Jesus, que tem sido interpretada de várias maneiras, inclusive reduzindo o contexto dela, é uma fala que denuncia o que hoje nós chamamos de capitalismo como uma religião, e uma religião maligna. E eu gostaria de rapidamente dizer a vocês por que nós temos entendido assim. Primeiro, Jesus começa dizendo que não é para acumular. Isso estabelece um marco. Não acumuleis. Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A primeira correção que eu quero fazer aqui, em termos
de interpretação é que Jesus disse com todas as letras: não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. A primeira correção que eu quero fazer é que a maioria das pessoas que leem isso pensam no céu como um lugar transcendente, no futuro, no ar, ou seja lá o que for. Na cabeça de Jesus, o céu é uma nova sociedade. A nova sociedade que ele vem trazer para a Terra. Que ele vem trazer para combater o sistema vigente no mundo que ele encontrou. A ênfase bíblica o tempo todo é que Deus quer trazer o céu para a terra e não levar a terra para o céu. Então o céu na Bíblia é uma nova sociedade, não é um lugar transcendente. E os evangélicos, os cristãos de modo geral, durante milênios trataram o céu como um lugar transcendente, suspenso no ar, em algum lugar, em alguma atmosfera e outra, coisa que o valha, e nós mesmos muitas vezes cantamos isso: o céu é um lindo lugar, cheio de graça e sem par, meu Jesus vou encontrar, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas a ênfase bíblica o tempo todo é de que Deus quer trazer o céu para a terra. E o céu, na perspectiva divina, é uma nova sociedade, que Deus quer inaugurar uma nova sociedade. E aí o que Jesus está dizendo é: não ajuntem tesouros segundo esse sistema, pelo contrário, ajuntem tesouros nessa nova sociedade. Porque onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Então o seu coração não pode estar nesse sistema de acumulação. Ele começa o discurso dele, o ensino dele, dizendo: não acumuleis para vós, não acumuleis. Então ele começa a dizer: escuta, presta atenção, não é para acumular, não é para acumular tesouros dentro desse sistema, é para acumular tesouros no céu. O céu é uma nova sociedade, a nova sociedade que Deus está propondo. E nessa sociedade não há danos, não há ladrão, não há traça ou ferrugem que corroa, não há roubo, e essa nova relação salva o coração, porque onde tiver o seu tesouro também está o seu coração. Então a primeira coisa que Jesus está denunciando é que se você está acumulando tesouros para si, é porque o seu coração está errado. Seu coração está no lugar errado. Seu coração tem de estar na nova sociedade. Seu coração não pode estar nessa velha sociedade. Seu coração está no lugar errado. Então você tem de acumular nessa nova sociedade. E o que é essa nova sociedade? Aí ele começa a dizer que a primeira coisa, então, que precisa ser ressignificado são os olhos. E a ideia aqui dos olhos são o desejo. Então, onde é que você põe a sua atenção? O que é que você deseja? O que é que você quer? O que é que você está buscando? Essa é a primeira coisa que você precisa trabalhar. Você tem de trabalhar os seus olhos, porque se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. E se a luz que há em você, que é o seu desejo, que é o seu objeto, que é aquilo que você gostaria de ver realizado, for trevas, quão densas serão essas trevas? Porque você vai perder o norte, você vai perder o caminho, o seu coração vai se perder, a sua vida vai contribuir para o mal e não para o bem. E aí ele explica por quê. Por que não é para acumular tesouros na terra? Por que é para investir numa nova sociedade? Por que é que eu tenho de vigiar os meus olhos, vigiar os meus desejos, vigiar os meus sonhos, vigiar
as minhas ansiedades, etc, etc? Ele responde, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí, claro, a pergunta é, quais são os dois senhores de quem Jesus está falando? E ele diz com todas as letras, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então ele opõe as riquezas a Deus e Deus às riquezas. Então quando ele está falando do céu, ele está falando dessa sociedade que se opõe ao acúmulo. Porque é uma sociedade de Deus. É a sociedade que escolhe servir a Deus e não as riquezas. Portanto, a sociedade que abre mão do acúmulo, principalmente do acúmulo particular. Porque não é que não haja acúmulo, mas há acúmulo para a nova sociedade e não para mim. Não acumuleis tesouros na terra, acumulai tesouros no céu, nessa nova sociedade. Por quê? Porque senão o seu coração está no lugar errado e você não vai poder ter amizade com Deus, porque Deus se opõe às riquezas e vice-versa, por definição. E aí ele diz, por isso vocês não podem ficar ansiosos pela vida. O que ele está dizendo? Por que você está acumulando tudo? Porque você está ansioso pela vida. Então você está achando que não vai sobrar para você, então você pega mais que todo mundo. Porque você está dizendo, nessa partilha não vai sobrar para mim. Aí você acumula. Você está ansioso demais sobre o que você vai comer ou beber. Ou seja, você chega lá onde os víveres estão para todos e come mais do que todo mundo. Sem contar que tem outras pessoas que precisam comer tanto quanto você. Por quê? Porque você acha que não vai sobrar para você. Então, se você não fizer, você vai ficar sem. Então, você prefere que outros fiquem sem do que você ficar sem. E Jesus está dizendo, você está com problema, você está ansioso pela vida, você está ansioso pela comida, você está ansioso pelo que vai vestir. Escuta, a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. Então, você precisa entender que a prioridade não é o alimento, é a vida. Ou seja, se você comer alimento que mata, que tem alimento que favorece a vida e tem alimento que mata. E é alimento do mesmo jeito. E aí você, quando começa a comer alimento que mata, é porque você não entendeu que a vida é mais que o alimento. Você não pode viver baseado no prazer efêmero. Você tem de ter consistência. Você tem de saber que a vida é mais importante. E isso significa que você tem de selecionar o alimento. E mais do que você tem de selecionar o alimento, você tem de entender que todo mundo tem direito à vida. Não é só você. E o mesmo com o corpo. A veste, o corpo é mais do que a veste. Então você não pode olhar para o corpo com uma perspectiva eminentemente estética, que vai fazer de você um colecionador de vestes. Você tem de olhar para o corpo como uma necessidade que é comum a todos. E isso é uma perspectiva comunitária. Não é uma perspectiva individualista. Então ele vai condenando o que o capitalismo mais nutre. Primeiro ele vai condenando o acúmulo. Não pode acumular. Você não pode acumular para si. Você tem de acumular para a sociedade, para a nova sociedade, que é o céu. E o céu
Não é o lugar do futuro, pura e simplesmente, não é o lugar num espaço qualquer, numa outra dimensão qualquer. É uma nova sociedade que Deus está propondo aos homens, que Deus está propondo à sociedade humana. Uma nova forma de encarar a vida, a nova forma de encarar a comunhão, a comunidade, a humanidade. Então ele vai começando por denúncias e com conselhos. Não acumule para essa sociedade nova que é o céu, não para si. Você tem que ter a perspectiva do céu, a perspectiva da nova sociedade. E aí você tem de controlar o seu desejo. Você não pode desejar as coisas para si. Seus olhos têm de ser bons. Você tem de pensar comunitariamente. Porque se os seus olhos forem maus, se você só pensa a partir de si, em si, para si, seus olhos são maus. E se a luz que há em você são trevas, quão densas são as trevas que estão em você? E aí ele vai avançando nessa lógica e diz, e por que isso? A gente perguntaria. Ele diz, porque você tem que escolher, você vai servir a Deus ou vai servir as riquezas. E isso aqui é crucial. Ele opõe as riquezas a Deus e Deus às riquezas. Então você percebe que o contexto da fala dele é uma nova sociedade. Uma sociedade onde Deus é servido. E onde Deus é servido, a ênfase é comunitária. Onde Deus é servido, não há acúmulo particular. Onde Deus é servido, os olhos não procuram pela riqueza. Onde Deus é servido, a vida vale mais do que a gula. O corpo vale mais do que o anseio estético, pura e simplesmente. Ou a vaidade, pura e simplesmente. E aí ele vai avisando, e você está assim porque você tem uma ansiedade. Você acha que não vai sobrar para você. E aí você pega tudo. E ele disse, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua ansiedade não vai mudar você não vai mudar a sua vida não. Você vai morrer de qualquer jeito. Você não vai acrescentar um côvado da sua existência não. Então você tem que saber como é que você vai viver. Você tem que saber como é que você vai viver. Você não pode ficar com esse nível de ansiedade, até porque você está trabalhando com esse nível de ansiedade pensando que Deus não tem uma proposta para a humanidade. Mas Deus tem uma proposta para a humanidade. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida das flores, da erva do campo. Porventura não cuidaria de vocês? Então, Ele tem uma proposta para vocês. E nessa proposta que Ele tem para vocês, não vai faltar nem comida, nem bebida, nem moradia. E com qualidade. Ele tem uma proposta para vocês. E aí Jesus arremata dizendo, vocês querem mesmo comer, beber, se vestir com qualidade, sem ser adorador da riqueza, mas sendo adorador de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque em primeiro lugar o governo de Deus, que é o céu, e a sua justiça. E tudo isso vai acontecer para vocês. Vai ter comida para todo mundo, vai ter bebida para todo mundo, vai ter casa para todo mundo. Porque o governo de Deus tem uma política. E a política do governo de Deus é chamado de justiça. Desde os profetas do Antigo Testamento. A justiça, a justiça. E os apóstolos, inclusive, disseram que o projeto de Deus é justiça.
que o Senhor está nos prometendo uma nova sociedade onde habita a justiça. E aí a pergunta básica é: e o que é justiça? E a resposta das escrituras neotestamentárias é: justiça é uma realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Igualitariamente. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vim propor para vocês um novo tipo de sociedade. Busquem essa sociedade em primeiro lugar e todo mundo vai comer. Todo mundo vai beber. Todo mundo vai vestir. Todo mundo vai morar. Não vai faltar nada para ninguém. Vocês estarão sob a bênção de Deus. Porque qual é o equívoco que a igreja evangélica, e por isso ela está se tornando, por conta dos maus pastores, em ópio do povo? Qual é o equívoco dela? O equívoco dela é pregar que a bênção é particular. E a bênção é comunitária. A oração de Jesus é Pai Nosso, Pão Nosso, libertação nossa. A bênção não é particular, é comunitária. De tal maneira que mesmo que eu isoladamente entre no meu quarto, como ele me sugere, e tranque a porta, eu não posso me dirigir ao Pai sem incluir todo mundo. Eu não posso dizer meu Pai, eu tenho de dizer Pai Nosso. Eu não posso dizer meu pão, eu tenho de dizer Pão Nosso. Eu não posso dizer meu perdão, eu tenho de dizer perdão nosso. Nos perdoa como nós perdoamos. E eu não posso dizer minha libertação, eu tenho de dizer libertação nossa. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Então, o primeiro que denunciou que qualquer regime político-econômico seria idolátrico e injusto se privilegiasse a acumulação particular, privada, foi Jesus de Nazaré. Ele foi o primeiro que disse: não acumuleis para si. Acumulem sim para a sociedade, para a nova sociedade. Essa nova sociedade ele vai chamar de o governo de Deus. E ele vai dizer que o governo de Deus tem uma política. E essa política é justiça. E justiça é uma realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos que quando ele julgar as nações, quando ele julgar as sociedades, ele as julgará baseado nos seguintes elementos. Eu tive sede. Eu tive fome. Eu era forasteiro. Eu estava nu. Eu estava doente. Eu estava encarcerado. Vocês não dividiram a água. Vocês não dividiram a comida. Vocês não garantiram os meus direitos. Eu não fui aceito, acolhido. Vocês não me vestiram, vocês não me deram lugar para morar.
Vocês não me deram acesso ao que poderia vencer as minhas vulnerabilidades. Vocês não me deram acesso à moradia, não me deram acesso ao transporte, não me deram acesso ao trabalho, não me deram acesso à educação. Vocês me deixaram nu à deriva das minhas fragilidades. Eu estava enfermo e vocês não repartiram comigo o acesso à saúde. E eu estava encarcerado e vocês não foram ver o que estava acontecendo comigo. Vocês não se submeteram ao governo de Deus. Vocês não trouxeram o céu para a terra. Por isso, eu vim julgá-los. Então, o capitalismo, uma das coisas que mais me angustia é ver que movimentos como o calvinismo geraram o que hoje é chamado de capitalismo. E eu fico pensando, isso é absolutamente contrário a tudo que Jesus de Nazaré ensinou. Jesus de Nazaré ensinou uma sociedade comunitária. Ele ensinou que tudo tinha de ser socializado, que não poderia haver acúmulos privativos. Isso é o contrário de tudo que Jesus de Nazaré pregou. Inclusive, Jesus chamou isso de idolatria, de ofensa ao Deus Todo-Poderoso. E disse que quem se dedicasse às riquezas não teria como agradar a Deus. Ponto. É impossível. Não se pode. A riqueza tem de ser socializada. Então, por isso, para mim, o capitalismo é uma religião. É uma religião que tem um Deus próprio. A Bíblia o chama de riquezas ou de mamon. E os próprios proponentes já diziam isso. Tem uma mão invisível no mercado, que ajusta o mercado. Que raio de mão invisível é esse? Isso é um Deus. Isso é um Deus falso. Isso é um absurdo. E esse é um sistema excludente, um sistema que promove a morte, e um sistema, por ser excludente, um sistema que não aponta nenhuma solução, porque um sistema que só atende a 20% da humanidade não serve para nada. Se você pensar em termos de humanidade, de unidade humana. Então, como eu sou o lado religioso da festa aqui, eu quero marcar o meu ponto aqui, deixar claro que Jesus de Nazaré, que muitas vezes foi invocado para sustentar essa barbárie, foi o primeiro que disse que isso era idolatria. Que ele estava propondo uma nova sociedade, que ele chamou de céu. E aí ele explicita essa sociedade no final do discurso, quando ele diz que é o governo de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus. E a ideia de reino é porque é algo orgânico. O reino é orgânico, o império é o estupro. Por isso que na Bíblia o governo de Deus é chamado de reino de Deus e o governo de Satanás é chamado de império das trevas. Porque o império é o uso da violência, é o estupro, é o avanço contra a vontade do povo, do pobre, do ser humano de modo geral. Então é por isso que você tinha a Grande Bretanha, que era um império
sobre o qual o sol não se punha, e aí os bretões chamavam aquilo de o Reino Unido, e os demais chamavam aquilo de um Império Britânico, porque não é orgânico, é fruto da violência. Por isso que na Bíblia Deus tem um reino, porque reino é orgânico. Império é violento. Então eu queria deixar isso para você perceber que a ênfase cristã é a ênfase na partilha. Inclusive, a ênfase cristã, a ênfase de Jesus de Nazaré é enfática, por definição. Se você está querendo amealhar para si, seu coração está errado. E você está contra Deus. Por isso que nós, da Frente de Evangélicos, nos levantamos contra isso, por entender que pastores de má fé ou mal informados, e tem isso também, a gente tem que dar esse desconto, estavam, conscientes ou não, transformando a nossa fé, a fé herdada de Jesus Cristo, em ópio do povo. E nós não podíamos concordar com isso. A fé de Jesus Cristo é uma fé que promove libertação, igualdade, socialização dos bens, para que todos comam, todos se vistam, todos morem, todos sejam educados, e toda a riqueza é para todos. Muito obrigado. Obrigada, pastor, pelas palavras. Acho que a mensagem de Cristo, né, fica muito para a gente no século XXI, no momento em que a palavra tem sido divulgada de formas bastante equivocadas, no intuito de enganar e de persuadir as pessoas, a gente trazer o